Olá, muito boa tarde. Estamos chegando nesse comecinho de semana. Hoje, 22 de outubro, segunda-feira, com um sol gostoso, com calor. Primeiro dia útil do horário de verão, tá cheio de gente abrindo a boca aí, porque é muito gostoso à tarde. Mas tirar uma horinha do nosso sono, até isso a gente tem que economizar na vida da gente, uma horinha de sono. Bom, hoje é dia de tirar dúvidas de saúde, por isso eu estou convidando você para participar do nosso programa. Não só assistindo, você sabe que sempre com a sua pergunta, a gente aprende bastante também. Então, participe e tire suas dúvidas. Daqui a pouquinho você vai saber sobre o nosso bate-papo de hoje, tá? Mas antes tem aquela mensagem, né? A nossa mensagem para começar aí a semana, a mensagem do dia. Para você que não acredita muito que as coisas possam acontecer só com a fé. Porque a fé e a razão, elas caminham juntas. Mas com certeza a fé vai mais longe. Então, se você não quer entender para crer, para acreditar, acredite, creia para que você possa entender. Porque se você não crer, se você não acreditar, se você não tiver fé, você não vai entender nada do que acontece na sua vida. Uma mensagem de Santo Agostinho para a gente começar a nossa semana. E claro que também a gente não podia começar a nossa semana sem mandar um beijo especial para a nossa querida Camila Timola, nossa coordenadora de produção, que está fazendo aniversário hoje. A gente já aprontou um monte com a Camilinha lá no camarim. Camila, que é muito especial, eu brinco que é a minha pequena grande chefe aí. Camilinha, que Deus abençoe muito. Muito obrigada por estar fazendo parte das nossas vidas todos os dias, viu? Que Deus ilumine muito sempre o seu caminho. E traga muito chocolatinho para a gente também. Bom, Luquinha, qual é o nosso bate-papo de hoje? Né, Solange? Mas muitos brasileiros têm problemas respiratórios, por isso hoje a gente vai conversar sobre eles. Quais as doenças que podem causar dificuldade respiratória? É que eu conheço assim, sinusite, pneumonia, bronquite, né? Então, rinite. Mais resfriar, nessa época do frio é ruim. O cigarro ele pode piorar uma doença respiratória? Vai pegando adquirindo, né? Adquirindo. Com certeza, isso piora mesmo. Eu sei porque eu sou ex-fumante, né? Então, agradeço a Deus ter largado esse vício, né? Ah, pode, muito. E eu, depois que eu parei de fumar, eu sinto uma boa situação melhor na vida, viu? Quais são as dicas práticas para quem tem uma doença respiratória ou dificuldade de respirar, para em casa ter ou não ter coisas? Negócio de ursinho de pelúcia, muita cortina, muito carpete, essas coisas, a médica mesmo fala, elimina isso porque ajuda bastante tipo, na época do calor, a respiração. Você fica meio... Aí que ela faz, coloca uma bacia de água para, como se diz, a evaporação, né? E ajuda muito. Aí outros assim, evitar carpete, né? Cortina, porque e mesmo assim, sofá que seja de tecido, é bom aquele que é impermeável, que você passa um pano, tá limpo, para não ajuntar poeira, né? Porque a poeira tem os ácaros, né? Que complicam a respiração, né? Bora saber mais dicas com a Solange? É com você, Sol. Pois é, bora sim, mas não é comigo não, Luquinha, é com o nosso entrevistado, Dia de Saúde. Gente, mas a gente recebeu tanto e-mail de algumas pessoas falando, no calor eu incho e sinto falta de ar, Sol. Será que isso é comum? Por isso que a gente está fazendo esse programa também para atender você de casa. Falta de ar, a asma, a bronquite, será que falta de ar só tem a ver com o nosso aparelho respiratório, com o pulmão? Bom, ele está aqui para ensinar para a gente, para orientar a gente, o Dr. Douglas Carlyle, eu acho chique o sobrenome dele, pneumologista. Obrigada, Douglas, por estar aqui com a gente. Eu já estava aprendendo um monte lá com o Dr. Douglas lá no camarim. Eu falei que eu ia fazer a primeira pergunta, né? Mas eu não vou conseguir porque já tem gente na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É Maria de São José dos Campos. Oi, Maria, tudo bem com você? Tudo bem, achei lindo o seu vestido. Bonita essa cor coral, né? Gostei, Ela dá combinou bom com você. ver, né? Oi? Achei que combinou com você, ficou bonito. Obrigada, minha linda. Quer fazer pergunta para o doutor? Eu gostaria. Diga. Eu gostaria de saber assim, se o umidificador ajuda com as crianças no ambiente a problema respiratório e qual a diferença de inalação e pinga-soro no nariz, porque eu não gosto de pinga-soro no nariz. Se a inalação resolve. Ok, então, doutor. Bom, a primeira questão é em relação ao umidificador, né? Na época dessa estiagem que você tem, né, principalmente no final do inverno, na entrada da primavera, você tem uma redução de chuvas, né? E o ar fica muito seco.
passamos aí quase 2 meses sem chuva. Não, esse né? ano foi meio crítico mesmo. Então, é importante que você umidifique, né, o ar em que você vive. E para isso, como o próprio entrevistado falou, colocar bacias, toalhas, tudo é benéfico. Você se hidratar bem, evitar exercícios intensos nesse calor. E a utilização do umidificador. É bastante útil, desde que não seja utilizado assim de uma forma muito excessiva. Direto. Isso, contínua. Mas ele é benéfico e deve ser utilizado. Agora, quanto à inalação é diferente de você da instilação de algum produto nasal. Essa instilação ela vai simplesmente umidificar ou tratar alguma doença nasal. Agora, quanto à inalação, você inala aquilo realmente invade todo o seu sistema respiratório, desde as narinas, né, até a parte inferior do aparelho respiratório. Então, são coisas diferentes. São tratamentos para problemas diferentes, viu, minha linda? Tá bom? Temos mais uma participação, muito boa tarde. Oi, Sol, tudo bom? Quem fala com a gente? Eu dei um azar danado. Oi, tudo bem? Tudo e você? Graças ao bom Deus. Diga lá. Já me tiraram o que eu ia falar para você, meu. Eu não gostei. Esse coral tá lindíssimo. Ah, muito obrigada, querido. Muito obrigada. Eu sou de um mar aqui de Lorena e eu tenho 65. Sim. 50 de asma. Asma? É isso, sou portador do DPOC. Entendi. E eu queria saber qual seria o método mais prático para que eu possa controlar essa asma, que ela vai e volta, vai e volta. Pode ser no frio, pode ser no calor, pode ser sei lá, em qualquer hora. Tem alguma situação que o senhor nota que ela volta mais assim? Quando o senhor está estressado ou quando o senhor tem contato com algum, sei lá, com coisa de tapete, que solta pelinho, essas coisas? Tem alguma situação assim, não? Pelinho e pó é um problema sério. Entendi. Eu sou antifumante, viu? Ex-fumante? Isso. Graças a Deus, né? O que é a asma, doutor Douglas? Bom, a asma é uma doença que acomete os brônquios. Tá? A asma se caracteriza por tosse, chiado, canseira e às vezes opressão no peito. A asma é uma doença relacionada com hereditariedade, ela é genética. Tá? Existem vários graus de asma, tá? É uma coisa individual, você não pode taxar um asmático e generalizar a asma. Então, para cada indivíduo, você tem que ter uma abordagem. Por isso, como esse senhor mesmo disse, o caso dele não é igual aos outros. Cada um tem a sua história. 50 anos, né? Então ele tem que ter uma abordagem individual. Tá? Então, o primeiro passo dessa abordagem é uma anamnese, é uma história clínica, é o histórico do indivíduo. Né? Ver se ele tem alergias, se ele trabalhou com algum produto, se ele fumou. Fumou, tá? né? Se tem algum componente emocional com intervenção nisso. Então, cada situação é uma situação. Mas, basicamente, a asma é uma doença que acomete as vias aéreas, é uma doença que choca dizer que não tem cura. Mas ela não tem cura, mas ela tem controle. Para melhorar a qualidade de vida Com da certeza. pessoa, né? Fica todo mundo de olho se você sofre de asma, conhece quem sofre, porque a gente vai tentar dar umas dicas durante o programa para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Porque agora a gente vai fazer uma paradinha para conferir as notícias da redação. E a polícia, é um absurdo, cada dia a gente acha que já viu tudo, mas não viu tudo na vida não, né, Pedro Mariano? A polícia do Rio de Janeiro procura o casal que aparece em um vídeo furtando um carro com a ajuda de crianças. Dá uma olhadinha. Crianças que deveriam estar brincando, mas estavam assaltando. Se identificados, os pais dos menores podem perder a guarda dos filhos. É o que afirma este desembargador, que durante anos foi juiz da infância e da juventude. Para ele, o caso é ainda mais grave se os adultos que aparecem nas imagens forem os pais. Cabe a destituição do poder familiar para afastar essas crianças dessa má influência, além das sanções penais da qualificadora de uso de criança para a prática criminosa. Um pai e uma mãe que chegam para uma criança e diz isso é certo, isso é errado, aquilo é quase que uma lei. Elas já receberam informações assim vitais para a formação. E é a partir dessa base que se forma um caráter.
O vídeo foi gravado por esta câmera de segurança. O carro pertence a um diretor de teatro que se surpreendeu ao ver o que parece ser uma família de classe média furtando o veículo. A ação durou cerca de 6 minutos. O carro usado pelos assaltantes ficou estacionado na rua com o pisca-alerta ligado. As crianças comemoram enquanto o homem, que parece ser o pai, fala ao celular. Com um chute, o homem quebra o vidro do carro. As meninas dançam na rua enquanto ele retira as sacolas. As crianças se aproximam e ajudam a levar o material roubado para o carro usado pelos assaltantes. O crime aconteceu na Urca, bairro da Zona Sul, que é considerado um dos mais seguros do Rio. Além de ter uma única saída, o que dificulta a fuga de criminosos, aqui estão diferentes unidades das Forças Armadas. O crime surpreendeu moradores do local. Parece um teatro aquilo, né? Eu nunca tinha visto isso aqui antes. A Urca nunca teve essas coisas. Eu estou apavorada. Mas sabe por que isso acontece? Uma opinião muito particular. Porque muitas vezes o adulto, pais ou não, eles utilizam os menores para praticar crime. Por que eles utilizam esses menores? Porque não existe lei que penalize de verdade o menor. São sanções educacionais para reeducar esse menor. O dia que tiver lei que coloca menor na cadeia, o grandão vai parar de usar o menor para cometer crime. Pode escrever o que eu estou falando. E os ministros do Supremo Tribunal Federal querem terminar o julgamento do mensalão ainda nesta semana. Salve! A reportagem é de Caian Messina. O presidente do Supremo já avisou, não quer votar 2 vezes para desempatar os 5 casos em que o plenário não chegou a um resultado. Os julgamentos dos ex-deputados petistas Paulo Rocha e João Magno, do então PMDBista José Borba e do ex-ministro dos Transportes Anderson Adalto por lavagem de dinheiro estão empatados em 5-5. A sentença de Valdemar Costa Neto para a formação de quadrilha também está indefinida. Como o presidente Aires Brito não deve usar o voto de Minerva para desempatar, a tendência é de que os réus sejam absolvidos. A tendência é que a Corte utilize por analogia o mesmo entendimento do habeas corpus. Havendo empate, ele é benéfico à defesa. Os instantes finais do julgamento do mensalão vão ser tensos. Os ministros vão ter de decidir a questão do desempate, as penas para os réus condenados e, em caso de cadeia, quando eles vão ser presos. Já é praticamente consenso que os mandados de prisão só serão expedidos depois da publicação do resumo do julgamento, provavelmente em janeiro, e após os recursos. Mas quando isso acontecer, os chamados embargos serão julgados por um Supremo bem diferente. Teoriza Vaz que deve ser empossado nas próximas semanas. Carlos Aires Brito se aposenta no mês que vem e Celso de Mello diz que programou a saída do Supremo para o final do ano. Dependendo da posição doutrinária do novo ministro, poderá sim alterar o julgamento. A única coisa que eu acho que o Brasil quer ver é todo mundo que passou a mão no nosso dinheiro atrás das grades. O resto não importa. Bom, daqui a pouquinho a gente volta e tem muito mais bate-papo sobre falta de ar, asma, bronquite. Dr. Douglas Carlyle, pneumologista, está aqui com a gente orientando. Fica aí que daqui a pouquinho também tem a entrega do Vale Cap. Vamos ver quem faturou o quê. Beijo, Pedrão. Eu mando para toda a minha família, o povo de São José, para todos que estão me vendo.